Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou muito triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar.
Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo da Páscoa, segundo dia da novena em preparação ao nosso padroeiro Jesus Cristo, bom pastor. É a memória de São José Operário, instituída pelo Papa Pio XII em 1955, aproveitando o Dia Internacional do Trabalho, para dar, pelo exemplo de São José, o devido valor e também reconhecimento à importância do trabalho humano. Mas a festa do domingo de Páscoa ainda é maior na liturgia, porque nós estamos mergulhados neste mistério que celebramos e precisamos viver. Hoje nós sabemos o que é a Páscoa, nós estudamos pela Sagrada Escritura, nós estudamos pela teologia, pela catequese, mas como eu disse na semana passada, para os discípulos são todos acontecimentos novos. E a cada acontecimento, então o texto bíblico nos traz a revelação de algum aspecto importante da ressurreição de Jesus. Já vimos a importância da palavra, que dá a certeza da ressurreição, a importância da comunidade reunida, que é o lugar onde o ressuscitado se manifesta, e a importância da Eucaristia, como expressão da presença de Jesus no nosso meio. Ainda estamos vendo, na primeira leitura, todos os atos dos apóstolos após a ressurreição. João, no Apocalipse, na segunda leitura, nos fala da ressurreição a partir do céu. E no Evangelho mesmo, João nos fala da ressurreição ali, nos primeiros momentos junto dos discípulos. Agora é a terceira vez que Jesus aparece. Já existe uma diferença das outras aparições. Ele não está mais na sala onde os discípulos estão de portas fechadas, mas está à beira do mar. Os discípulos não estão mais à sua espera, mas resolveram pescar. Quem é de nós que não desanima? Quem é de nós que não fraqueja? Quem é de nós que não se decepciona às vezes quando as coisas não dão certo? E nós queremos sumir para qualquer lugar onde nós nem sabemos onde é. Queremos desistir de tudo ou voltar atrás. Mas o passado não se reverte. Ele só serve para iluminar as ações do presente e fazer com que as coisas no futuro sejam diferentes. Pedro é a expressão do desânimo. Eu vou pescar. Depois de tudo que aprendeu de Jesus, de tudo que viveu na paixão e também na ressurreição, quer voltar àquilo que fazia antes de conhecer a Jesus. Mas, como eu disse, o Cristo é aquele que vai estar sempre junto de nós, no meio de nós. E depois de uma pesca fracassada, os discípulos se aproximam da margem e não tem nada para oferecer. Jesus, que não é fantasma, apesar de ser ressuscitado, mostra que está vivo e pede um pedaço de pão. É preciso dar do pão que Jesus deu para sustentar a vida, principalmente a vida de fé. Mas os discípulos não têm nem pão nem peixe. Jesus diz: lançai as redes deste lado da barca. E atenção à palavra, Pedro lança mais uma vez as redes. Para o desânimo, as decepções, para as limitações humanas, a melhor força vai ser sempre a palavra de Deus. Em obediência, por causa da palavra, Jesus continua a agir em nosso favor. E quando nós tomamos para a nossa vida a palavra, o milagre acontece. As redes quase se rompem de tantos peixes.
e ao se aproximarem da margem, é o Cristo, que já tem uma fogueira acesa com pães e peixes. Mas ele quer a participação dos discípulos. Trazei algum dos peixes que apanhastes. Jesus é aquele que acolhe, que abraça, principalmente os que estão fragilizados. E pelo pão que ele nos ofereceu na quinta-feira santa, o seu corpo, ele nos refaz as forças, nos fortalece e pede de nós uma única coisa em troca: a expressão do amor. Na sexta-feira da paixão, de madrugada, na porta do palácio onde estava sendo condenado Jesus, alguém pergunta para Pedro se ele é discípulo do Cristo. E Pedro, com medo, perdido, desorientado, nega 3 vezes até que o galo pudesse cantar. Por que Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro se ele de fato o ama? Porque quer dar a Pedro a oportunidade de reparar a negação. Quer dar a Pedro a oportunidade de experimentar e crescer na força desse amor. Então, depois de comer do pão e do peixe com Jesus, Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Quantas e quantas vezes as provações são um caminho para a gente experimentar o amor de Deus, para a gente crescer no amor de Deus. E a gente desanima, se revolta, e a gente se afasta, e a gente se perde pelo caminho, ao invés de aproveitar a situação e confirmar e fazer este amor crescer nas nossas vidas. Depois que Pedro responde pela 3ª vez, Jesus pede o seguimento: cuida do meu rebanho, me segue. E aí ele diz alguma coisa para Pedro que a gente precisa prestar muita atenção. Até quando a gente pode fazer o que a gente bem quer e bem entende? Então Jesus diz a Pedro: quando tu eras jovens, você poderia fazer o que bem entender e ir para onde você quisesse, mas vai chegar um momento em que você vai envelhecer. Então vão te amarrar pela cintura, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. Jesus dizia isso para lembrar Pedro da perseguição e da morte que ele ia também experimentar. Claro que Pedro, através da tradição, não quis morrer crucificado igual a Jesus. Pediu que a sua cruz pudesse ser colocada de cabeça para baixo. Mas isso é um detalhe da tradição. O que fica em evidência é que a partir do momento que Pedro experimenta o amor de Jesus, ele toma consciência da missão, toma consciência da força da fé em sua vida. E as decepções, a tristeza, o medo fica para trás. Nós vimos lá na primeira leitura que os discípulos já estavam em missão, testemunhando o ressuscitado. Eles incomodaram as autoridades religiosas da época. São questionados, daqui um pouquinho vão ser até presos, torturados por causa do Evangelho. E também ali na dificuldade, eles são chamados a expressar a força do amor de Deus. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes na cruz. Olha que agora os discípulos tomaram consciência da força da ressurreição, da força do Espírito Santo em suas vidas. É disso que nós somos testemunhas. Nós, o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Agora eles estão vivendo conforme a vontade, os passos de Jesus. E depois de levarem uma boa surra, foram soltos. Mas eles ficaram contentes, porque foram injuriados por causa do nome de Jesus.
Agora eles sabem que estão no caminho certo. Já faz 2, 3 semanas que nós estamos cantando no Salmo a graça que Deus oferece para aqueles e aquelas que o procuram. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Até semana passada, obrigado, Senhor, porque ouvistes a voz do miserável. Esse Deus que fez com que a vida dos discípulos se transformassem, esse Deus que em Jesus nos dá o caminho da salvação, é o Deus que continua ao nosso lado. Quando estamos no pecado, Ele tem misericórdia de nós. Quando estamos desolados, Ele é o nosso abrigo protetor. Quando nós estamos em festa, quando nós estamos em pranto, Ele nos oferece a festa da vida nova. Então, o nosso compromisso, a exemplo de Pedro, é mostrar a este Deus gratidão, é mostrar a este Deus compromisso, é mostrar a esse Deus a força do nosso amor. Senhor meu Deus, eternamente eu hei de louvar-vos, terminou o Salmo. Agora nós entendemos o que João disse no Apocalipse. Aqueles que louvam a Deus na terra, em Deus estarão no céu com Cristo. São milhões e milhões que estão diante do Cordeiro, com os anciãos, com os seres vivos. E eles exclamam, o louvor, a glória de Deus para sempre. O nosso convite para experimentar o amor de Deus na terra se perdura, torna-se permanente na vida em Deus na eternidade. Uma vida que nós alcançamos pelo amor que nós mostramos a Deus através do seguimento de Jesus. Um amor que nós podemos perceber em São José, este homem de fé que do Antigo Testamento recebeu as promessas da aliança, em que seu filho adotivo Jesus viu realizar estas promessas. São José que pelo trabalho de suas mãos mostrou que o homem e a mulher também participa da obra da criação quando serve através do trabalho. São José que, vivendo a sua fé, demonstrou amor, amor ao Deus da aliança, amor à sua esposa, amor ao seu povo, amor ao seu filho adotivo, amor ao Salvador. Quando nós celebramos a memória de São José operário, lembramos de todos os trabalhadores, de todos os provedores do trabalho, dos que já se aposentaram por terem trabalhado a vida inteira, do direito de aposentadoria para aqueles que trabalharam a vida inteira. Nós pensamos num mundo onde o amor de Deus precisa, através do trabalho, dar dignidade a todos. Através do trabalho, fazer com que as pessoas experimentem a graça da prosperidade, do sustento, de colherem os frutos do próprio trabalho. Então, aquilo que nós aprendemos com os discípulos de Jesus Cristo não é algo distante, mas é algo que está intimamente ligado à nossa vida. A nossa vida de fé, a nossa vida do trabalho, a nossa vida em todas as suas dimensões. Que o pão que hoje Jesus oferece para nós no altar e o seu sangue, que é o vinho, também fruto do trabalho humano, possa contar com a força do nosso amor e do nosso trabalho para continuar a ser a esperança de salvação para que o mundo possa crer. Amém. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.